Que a graça e a paz de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Felicidade, você já a encontrou? Eu lembro de uma letra de uma música, composição e gravação de Martinho da Vila, lá na década de 60 do século passado. Música que na época fez muito sucesso, tanto na época do lançamento como nos anos seguintes. Parte da letra da música diz assim: felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa para pagar e meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. Por aí, seguindo nessa linha, né? Então a busca da felicidade pode ser muito facilmente uma busca equivocada, do tipo: eu acho que se eu conseguir essa ou aquela meta, se lá na empresa eu for promovido para essa ou aquela função, então eu terei alcançado a felicidade. Pode ser, mas pode também não ser exatamente assim. Pode ser até, e isso é bastante provável, que resulte em frustração. A busca da felicidade é um direito do ser humano. Até mesmo a Organização das Nações Unidas, a ONU, diz que é assim. Provavelmente o segredo esteja em descobrir o que é felicidade. Por exemplo, a ONU diz que é fundamental o direito do ser humano procurar a felicidade. Só não sei exatamente o que, do ponto de vista da ONU, é felicidade. Os antigos gregos, por exemplo, entendiam que a felicidade tem a ver com o prazer. O prazer seria a norma suprema da ética. Para eles, os gregos, ser feliz representava desfrutar prazer pelo máximo do tempo possível e repetir a dose, o processo, o maior número de vezes possível. Paulo, o apóstolo de Cristo, deixa uma dica nesse sentido quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Aos Romanos, no capítulo 4, ele vai dizer assim no início do capítulo: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Porque o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Davi diz assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O texto que Paulo escreve aqui, bem como o seu contexto também, mostra que a felicidade, a verdadeira felicidade, vem do resultado do perdão concedido por Deus. Feliz, de fato, é aquele que vive a partir da liberdade que Cristo conquistou e que Cristo provê para os seus seguidores. O inimigo de Cristo, o inimigo de todos os seguidores de Cristo, a antiga serpente, sempre vai buscar ocasião para quebrar essa harmonia. Por sugestão do inimigo, a pessoa passa a viver orientada para suas próprias vontades e seus próprios desejos. Vontades e desejos esses que excluem a presença de Deus na sua vida. E não deve ser assim. Paulo fala que o muro da separação entre Deus e o ser humano, que forma essa inimizade, que se constitui um fator de inimizade entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano, deixou de existir esse muro. Esse muro foi derrubado. Ele fala aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, assim: pois ele, referindo-se a Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Essa é a palavra de Paulo aos Efésios.
Então toda a busca humana da felicidade se resume em uma procura egoísta do prazer. Assim, a satisfação da vida da pessoa e a busca da felicidade distante de Deus, mesmo que se possa traduzir em práticas do bem, tipo assim, recursos para obras sociais, etc., todo esse esforço, por maior que seja, nesse sentido, tudo isso culmina num resultado final cuja nota é igual a zero. Pela fé recebemos a justiça de Deus que nos é dada gratuitamente, e não por algo de bom que tenhamos feito, ou por nossos próprios esforços e desejos. Encontramos a felicidade na fé em Jesus Cristo, ao sermos por Deus perdoados e reconciliados com Ele. Somos felizes porque não há mais barreiras entre nós e Deus. A felicidade não é conseguida por esforço próprio. Ela foi conquistada por Cristo no Calvário e nos é concedida por graça, de graça, por meio da fé. Felicidade. Você já a encontrou? A felicidade é grátis. E a fonte qual é? A fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Você pode orar comigo? Para um pouquinho o que está fazendo agora e venha a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque em Cristo nós podemos ser verdadeiramente felizes. Apesar de tudo que nos cerca, nós temos a total certeza e convicção de que estaremos contigo na glória eterna, e isso nos deixa felizes. Muito obrigado, portanto, oramos em nome de Jesus. Amém.